Bonjour! Diretamente da França, onde eu estou fazendo meu terceiro intercâmbio voluntário. Nesse vídeo eu quero contar tudo para vocês sobre essa experiência de fazer um intercâmbio voluntário na França e também explicar para quem não conhece de leve o conceito do que é um intercâmbio voluntário. Então, se você não me conhece, meu nome é Tarsila, eu já crio conteúdo de intercâmbio já faz alguns anos, sou nômade digital já faz alguns anos, vivo viajando, fazendo experiências de intercâmbio, conhecendo novos lugares, vivendo novas experiências e depois contando aqui no canal para que vocês possam fazer o mesmo. Então bora começar esse vídeo. Antes de eu começar a falar sobre essa experiência, eu quero lembrar um pouquinho do que é um intercâmbio voluntário. Eu já fiz 2 intercâmbios voluntários antes desse, esse é o meu terceiro. E essa é a primeira vez que eu faço um intercâmbio voluntário em um país de um idioma que eu não sou fluente, né? Então eu sou fluente em inglês, já fiz diversos intercâmbios que me tornaram fluente em inglês e dessa vez eu fiz um intercâmbio voluntário na França. E um dos meus objetivos era melhorar a minha fluência nesse idioma. Então foi por isso que eu escolhi este lugar, que eu vou contar pra vocês qual é e tal. Então, o intercâmbio voluntário é uma modalidade de intercâmbio em que você vai trocar alguma ajuda sua, algumas horas do seu dia, por acomodação e outros benefícios. Os outros benefícios variam de lugar para lugar, mas a acomodação sempre estará inclusa. O meu primeiro intercâmbio voluntário foi num hostel em Montreal. Então, eu morei no centro da cidade de Montreal, tinha a acomodação incluída, ajudava nas tarefas de limpeza e organização do hostel e fiquei lá por 45 dias. Meu segundo foi em Nova York, em um templo budista de Nova York, também ajudando na limpeza e na organização. Lá eu tinha acomodação e alimentação incluída. No primeiro eu só tinha o café da manhã, no segundo eu tinha todas as 3 refeições, até porque era um lugar mais isolado e tal. E tem vídeos dessas 2 experiências no canal. Do primeiro intercâmbio tem um vídeo contando a experiência, porque na época eu ainda nem criava muito conteúdo sobre isso, só quem tava no Instagram me acompanhou, porque eu postava tudo no Instagram. E o segundo eu fiz uma sequência de vídeos, que também vou deixar linkado aqui pra vocês acompanharem, uma série de vídeos explicando tudo de como foi essa experiência, com vlog, foi ótimo. E agora eu estou vivendo a minha terceira experiência de intercâmbio voluntário. Eu estou na França, vim pra Europa em fevereiro pra tirar minha cidadania italiana, então agora eu sou uma cidadã italiana, esse processo terminou em março. Eu fui viajar um pouco, visitar uma amiga em Paris, visitar uma amiga na Inglaterra, meu marido veio pra cá, porque sim, agora eu sou uma mulher casada, e depois eu vim aqui pro intercâmbio voluntário. Eu estou um pouquinho isolada no meio da natureza, então eu tô a 45 minutos de carro de Lyon, que é a segunda ou terceira maior cidade da França depois de Paris. Esse lugar que eu tô é uma pousada numa cidadezinha pequena que fica a mais ou menos 45 minutos de Lyon, e o host desse lugar, ele recebe pessoas em algumas épocas do ano, tem alguns apartamentos de Airbnb aqui e tem alguns outros quartos que ele faz de pousada. Mas a pousada ainda não tá aberta, porque tá começando a temporada agora, né? Estamos no início da primavera, ainda vai vir o verão, e ele tá fazendo umas reformas e recebe pessoas aqui mais no verão. Então eu não tô trabalhando aqui com um trabalho de housekeeping, nem de limpeza, nem de organização. Ele traz voluntários pra cá, né, pra fazer isso também, ele recebe pessoas pra fazer isso também, porém não nessa época do ano. Então eu tô fazendo outras coisas que eu vou contar pra vocês. Os trabalhos de intercâmbio voluntário, eles variam bastante. Então vão desde lugares no centro da cidade, lugares afastados, fazendas, castelos, hostels, hotéis, pousadas, casas de pessoas. É muito, muito, muito variado e existem opções em mais de 140 países. É uma coisa muito democrática, você pode ir pro mundo todo, melhorar o idioma que você quiser. Eu estava querendo viver uma experiência um pouco mais remota, um pouco mais tranquila, por isso que eu escolhi este lugar. Aqui eu tenho um quarto privativo só pra mim, então esse quarto aqui é só meu. Eu estava precisando de ficar um pouco de espaço porque eu tava viajando muito. Mudando muito de lugares, estava querendo ficar um pouco mais quietinha no meu canto, me dedicando aos meus projetos, do meu trabalho na internet, eu estava precisando desse tempo. Também alinhado com isso, eu queria melhorar o meu francês, que eu tenho o objetivo de me tornar fluente em francês também. E eu gosto muito da imersão no idioma, pra melhorar o idioma. Eu só sou tão fluente em inglês como eu sou por causa de todos os intercâmbios e viagens que eu fiz, que melhoraram a minha fluência, assim, em 1.000.000%. Hoje eu falo inglês, falar inglês pra mim é quase tão confortável quanto falar português, e a imersão no idioma fez essa diferença. Então eu estou aqui, já vão fazer 2 semanas e meia, eu vou embora mais ou menos
eu vou embora na semana que vem, daqui uns 5 dias. E eu posso dizer que a diferença no meu idioma do francês melhorou muito, porque todos os dias eu converso com o meu host em francês. Ele fala um inglês intermediário, entre básico e intermediário, mas a gente tá sempre se comunicando em francês. E isso me ajudou muito. E todos os dias eu estudo francês por conta própria também. Não estou fazendo aula, mas estudo todos os dias por conta própria, um pouco de gramática, vocabulário. E se vocês quiserem um vídeo sobre como estudar ou melhorar o idioma, como eu fiz, qual era a minha rotina de estudos para melhorar um idioma no intercâmbio voluntário, deixa aqui nos comentários que eu faço pra vocês. Eu descrevi o meu perfil na plataforma da Woodpeckers, que é a plataforma que eu uso para fazer os meus trabalhos voluntários e encontrar essas oportunidades no mundo. Fiz o meu perfil, já estava pronto, né, na verdade, e apliquei para essa oportunidade aqui, que eu já tinha lido as reviews, tinha visto que várias pessoas tinham vindo pra cá e tinham achado legal. Era um host bem qualificado, assim, ele tinha muitos reviews bons, tinha pontos bons, ele parecia um lugar seguro e interessante de vir. É importante você avaliar muito bem o anfitrião antes de escolher, para você não cair numa furada ou numa experiência que você não gosta tanto. E tem um vídeo no canal explicando como encontrar um bom anfitrião, mostrando a plataforma, o da Woodpeckers, usando os filtros e tal, que eu vou deixar linkado aqui também. E na plataforma da Woodpeckers, quando você vai aplicar para uma experiência no site da Woodpeckers, você precisa ser membro da plataforma, e aí você vai pagar uma taxa. Para você olhar, às vezes, quais os hosts que existem no mundo agora, você não paga nada. Mas na hora de aplicar, você paga uma taxa e tem um desconto de $10 com Tarsila, que é um cupom que eu tenho para vocês se tornarem membros e viverem oportunidades como essa pelo mundo. E eu vou deixar o link aqui na descrição do link com desconto. Então, eu estou aqui e qual, afinal, que está sendo o meu trabalho neste intercâmbio voluntário? Os meus primeiros 2 intercâmbios voluntários, meu trabalho era bem mais físico, então eu ajudava na limpeza e organização dos lugares. Aqui eu tô fazendo um trabalho bem mais parecido com o que eu já faço na minha vida. Eu estou trabalhando fazendo um vídeo de uma viagem que o meu host fez. Então, 4 anos atrás ele foi pra Índia, tirou 1 milhão de fotos da Índia, e aí ele me pediu pra fazer um vídeo dessa viagem pra ele. Então eu tô pegando todas as fotos dele, editando cor, colocando animação, contando a historinha, escrevendo algumas informações, deixando mais dinâmico do jeito que ele gosta. Eu tô me dedicando umas 3 horas por dia, mais ou menos, 3, 4 horas por dia, que são 20 horas semanais que eu tenho que fazer nesse voluntariado, fazendo esse vídeo pra ele. E de verdade, esse tá sendo o voluntariado mais tranquilo da minha vida, assim, de todos os outros, todos os que eu fiz, esse tá sendo mais tranquilo, porque o meu host sai de manhã, ele vai pro trabalho dele, e eu fico aqui na casa dele sozinha, na natureza, super gostosa, sabe? É uma casa histórica de 300 anos, que a família dele comprou muitos anos atrás, reformou, ele mesmo que fez a arquitetura dos banheiros e tal, com um tipo de arquitetura, acho que podemos dizer assim, marroquina, que se chama Tadilek, que é muito linda, fiquei apaixonada, já quero fazer na minha casa, que tem umas formas mais orgânicas, assim, uma coisa linda. Ele tem um super bom gosto, sabe? A casa é simples, mas ela é super organizada e super com sensação de casa, sabe? Então tem fotos nas paredes, tem frases em alguns lugares, as cores são rústicas, tem algumas partes da casa que tem uma pedra que é daqui da região, que é daquela pedra que era usada nas construções antigas, que agora as casas não são mais feitas com essa pedra, que é uma técnica antiga, enfim. Então é uma casa histórica, eu adoro esse tipo de coisa também, e muito gostosa. Tem uma piscina que eu não pude usar porque está em reforma, e também tá frio ainda nessa época, mas outros voluntários que estiverem aqui em outras épocas vão poder usar. Mas ainda assim, a casa é muito gostosa. A gente tá num lugar alto, assim, que quando a gente sai de carro, tem umas montanhas, se você vê as casinhas nas montanhas, assim, nas vilinhas da França, coisa mais linda. Eu gosto muito de ter um quarto só pra mim. Meu primeiro intercâmbio voluntário eu fiquei num quarto compartilhado, eram beliches com os outros voluntariados. O segundo já foi um quarto privativo, e esse também, pra mim é muito importante isso, sabe? Eu sou uma pessoa que recarrego minha energia ficando no meu espaço, então quando eu vou procurar um voluntariado, eu sempre procuro por voluntariados que tem um quarto privativo. E aí eu fico aqui, tenho todas as refeições incluídas, trabalho a hora que eu quiser. Depois eu mostro pra ele, olha como tá ficando o vídeo e tal, e a cada alguns dias eu mostro pra ele a evolução, ele me fala o que ele gostou, o que eu gostaria que eu mudasse e tal, e eu vou trabalhando, então tem sido muito tranquilo. Se outras pessoas vierem pra cá em épocas que tem mais movimento, né, da pousada e tal, provavelmente vai ter uma experiência um pouco diferente da que eu tive, de ajudar mais nessas questões da pousada, no jardim, na organização e tal, um pouco diferente da experiência que eu tô tendo
agora. Tá sendo uma experiência bem mais tranquila, que tá sendo bom, porque eu estou realmente precisando muito me dedicar aos meus projetos do trabalho da internet. Que os outros intercâmbios que eu fiz de voluntariado tinham um cronograma pra seguir, era um trabalho mais pesado fisicamente, digamos assim. Foram experiências ótimas também, só foram experiências diferentes. Então o meu trabalho tá sendo muito simples, e quando eu terminar esse vídeo, que eu já tô terminando na verdade, eu vou ajudar ele em alguma outra coisa. Então ou fazendo um mosaico que ele tá fazendo ali na área da piscina, ou fazendo umas etiquetas do chá que ele quer que eu troque das latinhas, que ele tem umas etiquetas que estão caindo, umas coisas simples, sabe? É muito interessante porque a mãe dele também recebe voluntariados na casa dela, aqui perto. Agora na casa dela tem uma menina da Nova Zelândia, e ela é uma senhora de 82 anos, assim, super ativa, e ela só fala francês. Então a menina que tá lá tá correndo, assim, se virando pra melhorar o francês. Ela também tinha o intuito de aprender francês, então ela tá gostando muito. E os dois, tanto ele e a mãe dele, recebem voluntários há 5 anos, então eles já receberam muitas pessoas. Eu fui a primeira do Brasil. Ele diz que as nacionalidades que mais vêm pra cá são Argentina e Taiwan, mas que ele já recebeu gente, assim, do mundo todo, dos diversos tipos. Ele é uma pessoa muito tranquila, porque você vai pensar, meu Deus, você vai sozinha pra casa de um cara que você não conhece? Sim, mas o cara tinha mais de 50 reviews positivas, sabe? Avaliações positivas no perfil dele. Então eu sabia que alguma coisa de muito legal tinha nessa experiência, e realmente tem sido incrível. Então a mãe dele também convidou a gente pra jantar um dia na casa dela. A menina da Nova Zelândia fez um jantar pra gente de uma comida que ela costuma comer muito na Nova Zelândia. Depois a gente convidou eles pra virem pra cá, e eu fiz uma feijoada pra eles também comerem. E foi uma feijoada muito engraçada, porque não tinha teto, não tinha nada. O feijão não era o feijão certo, o arroz não era o arroz certo, era feijão vermelho, arroz tailandês, a farinha de mandioca era uma farinha errada, o couve não tinha couve, parecia um repolho diferentão, porque aqui nessa região tem muitas fazendas, e o meu host, ele não vai em supermercado, ele só come produtos locais, e nessa região só tem mercadinhos de produtos locais, que é o que ele frequenta, sabe? Ele só come coisas do jardim dele, que ele planta. Então ele tem um jardim aqui que normalmente os voluntários ajudam no jardim também, mas como estamos terminando o inverno, o jardim tava, né, sem nada, porque no inverno não tem como, ele vai começar a plantar agora, e come coisas do mercadinho local. Não ia ter feijão preto, couve brasileiro, entendeu? Esse tipo de coisa. Então eu comprei as adaptações e fiz uma feijoada, e eles adoraram, e foi muito divertido. E aí a minha rotina aqui é acordar de manhã, faço um café, ele deixa o café da manhã ali em cima do balcão, que normalmente, né, o café da manhã é muito comum aqui na França, é um croissant ou um pão com geleia, com ovo, com ovo, na verdade, é uma adição minha, que eu gosto muito de comer ovo de manhã. Eles comem mais pão com geleia e manteiga e tomam um café ou um chá, e é isso. E aí eu fico trabalhando ou pra ele ou no meu trabalho, porque eu tenho a flexibilidade de trabalhar no que eu quiser, na hora que eu quiser, né? Desde que eu cumpra o que eu tenho que fazer, eu posso fazer a hora que eu quiser. E aí ele deixa o almoço pronto, eu almoço na hora que me dá fome. Tem um espaçozinho de yoga aqui, que eu vou lá, faço um yoga de manhã também, pego um tapetinho, faço yoga, vou tomar um sol lá fora, dar uma voltinha na rua, aqui dentro, e fico bem tranquilo, assim. Aqui eu acordo com os barulhos dos pássaros, os barulhos dos animais, tem umas vacas, um cavalo, umas ovelhas, eu acho uma delícia esse barulho de natureza. Tomo café da manhã, trabalho um pouquinho, almoço, trabalho mais um pouquinho, aí ele volta no final da tarde, ele faz o jantar, ou a gente ajuda a cozinhar o jantar também, jantamos juntos, a gente troca uma ideia, conversa, aí eu volto pro quarto, vou conversar com o Love, ou vou trabalhar mais alguma coisa e tal, bem tranquilo assim mesmo. Algumas vezes por semana, ele leva a gente pra dar um rolê, pergunta se eu quero ir pra Lyon, pra passar uma tarde, ou pra passar o dia, ele me leva até a estação de trem, ou se ele tiver aqui pra Lyon, ele me leva até lá de carro e eu volto com ele, já fui 2 vezes, passei a tarde na Lyon, fui num teatro antigo romano de 3.000 anos, andar pelas ruas velhas de Lyon, conhecer um pouquinho da cidade, tem museus maravilhosos pra conhecer lá, e aí ou eu vou de trem ou eu vou com ele. E aí teve um final de semana também que ele levou a gente pra conhecer uma vila que chama Ion, ai, nunca lembro direito o nome dessa vila. Tá numa lista de uma das vilas mais lindas da França. E ela é muito lindinha mesmo, é uma antiga vila medieval, tem uma torre pra você subir que mostra um pouquinho a geologia do lugar, explica
explica as pedras que eram usadas para construir as casas nessa região. Então a gente deu uma voltinha por essa vila medieval. Ele mostrou algumas outras coisas dos arredores aqui também, levou eu. E, eu esqueci de falar que enquanto eu tô aqui também tem um voluntário da Costa Rica. E ele não fala francês, o inglês dele é bem Rai Lorena. E ele tá aí. Quando a gente fica só falando francês, ele não entende nada, mas assim, faz parte da experiência, ele quis estar na França. Ele gosta da França e quer aprender francês, mas ele não fala nada ainda, sabe? Então quando a gente fala francês, ele não entende muita coisa. Mas ele tá aí, tá curtindo a experiência. Ele, aqui no voluntariado, ele tá ajudando a fazer umas casinhas de madeira para pássaros, porque ele entende de marcenaria. E tá se divertindo, tá curtindo também, vai dar os passeios, a gente conversa, enfim. Não é um lugar que tem muita coisa pra fazer sozinho. Então, por exemplo, quando a gente não dá rolê com ele de carro, você até consegue andar a pé aqui por perto, mas não tem muito o que fazer, entendeu? Esse tipo de coisa você tem que levar em consideração na hora de escolher uma experiência. Era exatamente isso que eu queria, porque eu queria ficar no meu cantinho, na natureza, trabalhando nos meus projetos enquanto eu não estivesse trabalhando pra ele. Mas se você tá procurando um lugar com agitação, poder fazer várias coisas, poder conhecer os lugares com autonomia, aqui talvez não fosse o lugar ideal, né? Esse tipo de coisa que você tem que prestar atenção na hora que você tá escolhendo uma experiência, pra ser uma experiência que tenha a ver com o que você tá buscando, entendeu? Se eu estivesse buscando uma vibe mais cidade, mais atividades, conhecer pessoas, sair sozinho e tal, eu ia me frustrar muito, mas não era isso que eu tava buscando. Então, por exemplo, você que tá buscando uma experiência mais agitada, procurar algo mais dentro de uma cidade, talvez dentro de um hostel ou algo assim, fosse mais legal pra você. E é uma experiência muito diferente da que eu teria numa viagem tradicional, né? Então eu costumo dizer que todo intercâmbio é uma viagem, na questão do planejamento, uma viagem de longa duração, em que a hospedagem vai ser o intercâmbio voluntário e aí você vai ter essa atividade de ter que fazer essa troca e tal. Você vive uma experiência muito imersiva. Eu jantando na casa da mãe do meu host, que só fala francês, com uma vista pra montanha de Mont Blanc, numa casinha nos Alpes, comendo uma comida cozinhada por uma menina da Nova Zelândia, sabe? Umas coisas muito únicas, experiências muito únicas. E é isso que eu sou apaixonada no intercâmbio voluntário, essa imersão cultural que você não viveria numa viagem tradicional, digamos assim. Então eu amo esse tipo de experiência. E tô muito feliz com o meu desenvolvimento de idiomas, tem me ajudado muito a melhorar o francês, estar aqui. Eu passo o dia sozinha, né, não pratico muito enquanto eu tô durante o dia, eu estudo e aí converso com ele quando ele tá aqui em casa, de fim de semana, à noite, ou quando a gente dá um passeio, ou quando a mãe dele tá presente, porque ela também só fala francês, e tem sido muito, muito, muito legal. E como eu já comentei, eu encontrei essa oportunidade de voluntariado e todas as outras oportunidades que eu fiz, todos os meus 3 intercâmbios voluntários foram pela plataforma da Woodpeckers. Já tem vídeos completos aqui no canal ensinando o que é essa plataforma, como usar, como encontrar um anfitrião, se é seguro, sobre o tipo de visto, tudo isso. Se você quiser fazer um intercâmbio voluntário por ela, já vai ter um cupom de desconto com $10 de desconto para você aplicar. Quando você faz o pagamento da taxa da Woodpeckers, essa taxa vale por 1 ano. Às vezes, dependendo da época do ano, tem algumas promoções, ela fica valendo até por 1 ano e meio. E o que acontece é, você vai pagar uma vez $40 para você aplicar por quantas oportunidades de voluntariado você quiser por 1 ano. Então, por exemplo, eu paguei a taxa agora, e já tinha vencido a minha taxa anterior, e apliquei para essa oportunidade. Se eu quisesse passar 1 ano, se eu quiser sair dessa experiência e ir para outro voluntariado, depois ir para outro em outro país, porque eu já paguei uma vez pela taxa de ser membro da Woodpeckers, e agora eu posso aplicar por 1 ano para quantas oportunidades de voluntariado, anfitriões eu quiser dentro desse tempo. O menino da Costa Rica que tá aqui fez um voluntariado em Barcelona antes dele vir pra cá. Agora tá fazendo esse voluntariado aqui e depois ele vai pra um voluntariado na Suécia pra conhecer a Aurora Boreal. E em nenhum desses casos ele tá pagando por acomodação porque ele tá fazendo o intercâmbio voluntário pela Woodpeckers também. Então é uma oportunidade ótima de você viver experiências imersivas, de você fazer uma viagem diferente do tradicional, que te permite ficar mais tempo, vivendo uma experiência incrível, com calma, melhorar um idioma se quiser, ou viver um tipo de experiência que você quiser. Tem muitos tipos de acomodação, mais da natureza, mais da cidade, mais diversos tipos de trabalho, ajudas que você pode oferecer também. É só você ter paciência de ir buscando e conhecendo, filtrando e mesmo pesquisando no site da Woodpeckers para você encontrar experiências que tenham a ver com você, com o que você está buscando, o que você está com vontade de viver, que habilidades você tem para oferecer, o que você quer aprender de repente. E também eu dou consultoria para pessoas que querem minha ajuda na hora de organizar um intercâmbio
intercâmbio voluntário pela primeira vez, para se sentirem mais seguras, planejar a experiência, desde de decidir o destino até escolher um anfitrião, escolher seguro, chip, roteiro, transporte, passagem, tudo isso eu ajudo a fazer na consultoria. Eu vou deixar, se você quiser me ajuda para organizar o seu intercâmbio voluntário com você, eu vou deixar aqui no link, aqui na descrição, um link para aplicação na minha consultoria. E os meus gastos durante essa experiência são muito baixos, né? Porque eu tive apenas que chegar até aqui, e aí aqui eu não tenho gasto com quase nada. Então eu paguei a minha passagem para chegar da Itália para cá, o seguro viagem que eu já tinha, né? Mas se você for fazer um intercâmbio voluntário é importante que você tenha, é obrigatório para vir para Europa. E de qualquer forma é importante que você tenha, independente de onde você vá, para alguma emergência e tal. Chip de celular, porque para mim é imprescindível ter internet e poder me locomover sozinha, pesquisar o que eu precisar. Gastos pessoais quando eu vou fazer alguma coisa que está fora do voluntariado, se eu for para Lyon, comer num restaurante ou pegar um trem, fazer algum passeio, qualquer coisa assim. E só, porque enquanto eu tô aqui no voluntariado, a hospedagem e a alimentação é totalmente incluída. Alguns intercâmbios voluntários em que a alimentação não é toda incluída, tá? Pode ser que seja só uma das refeições, por exemplo. Quando o meu primeiro intercâmbio voluntário em Montreal, eu tinha só o café da manhã. E aí eu comprava comida para fazer as minhas outras refeições. Mas ainda assim, fica muito em conta se você for pensar no tempo que você tá passando naquele lugar, na experiência que você tá tendo, comparando com o intercâmbio tradicional ou com uma viagem tradicional. Não chega nem aos pés. É uma das formas mais econômicas de você fazer uma viagem, é você fazer um intercâmbio voluntário, porque um dos maiores gastos costuma ser hospedagem e o segundo maior, alimentação. Então é muito legal essa experiência, porque além dela ser tão incrível pela experiência em si, ela também é mais em conta, sabe? Agora me conta, se você pudesse fazer um intercâmbio voluntário para qualquer país do mundo agora, para onde você iria? Deixa aqui nos comentários, e se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto também deixa aqui nos comentários que eu vou adorar responder para ajudar vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.